Você tem vontade de orar por mais tempo, mas não sabe como? Você tem vontade de passar mais tempo com Deus no secreto, no quarto, mas não sabe o que falar? Tem medo de falar bobeira? Tem medo de não saber como se apresentar diante dele? Se você tem vontade, eu quero deixar uma chave poderosa que o Espírito Santo me ensinou. Fica até o final desse vídeo. Mateus 26, 40 e 45 diz que Jesus ele levou os discípulos para interceder por ele. Só que ele encontrou os discípulos dormindo. E Jesus ele vai questionar os discípulos da seguinte maneira: vocês não puderam vigiar e orar comigo pelo menos 1 hora? Quando eu li esse versículo, eu confesso para vocês que eu senti algo dentro de mim gritando que dizia assim: o mínimo é 1 hora. O mínimo é 1 hora. Eu acreditei dentro de mim que para me vencer o dia mal, eu precisava orar pelo menos 1 hora. Foi então que eu comecei. E deixa eu te contar que não foi nada fácil. Eu enfrentei muitas dificuldades no começo para conseguir vencer 1 hora de oração. E eu pensava assim, eu não tenho assunto, e agora o que eu faço? Aí então, 2 coisas que o Espírito Santo, ele falou comigo e que eu quero contar pra você. 2 coisas que você tiver, você vai passar, você vai romper essas 1 hora. É um caderno de oração e a Bíblia Sagrada. Quando eu comecei a orar, eu não tinha muitas palavras, eu não sabia falar certo. Foi então que a minha primeira oração foi: Espírito Santo, me ajuda. Espírito Santo, direciona a minha oração. Espírito Santo, me ensina a orar. Porque os discípulos, eles perguntaram para Jesus: como devemos orar? Aí Jesus ensinou o Pai Nosso. Então eu acredito que vai além do Pai Nosso, né? Se Jesus tivesse mais tempo na Terra, ele teria ensinado diversas outras orações. Mas quando ele foi para o Pai, ele enviou o Consolador, que é o nosso professor, que é o nosso ajudador. O Espírito Santo, ele mora dentro de nós. E se nós trabalharmos em parceria com ele, ele vai nos ensinar a orar, ele vai nos ensinar a jejuar, e ele vai nos ensinar até mesmo a se alimentar, porque ele divide esse corpo com nós. Então é do interesse dele que nós se mantemos santo, para que a habitação dele seja santificada, seja permanente. E aí, num determinado momento que eu estava orando, o Espírito Santo falou bem assim para mim: ora em salmos. Aí eu: ora em salmos? Aí escute essa oração. Aí eu abri lá em Salmo 5, que dizia assim: Senhor, dá ouvido às palavras, ó Deus. Atende a minha meditação. Atende a voz do meu clamor, Rei meu e Deus meu, pois a ti orarei. Pela manhã ouvirás a minha